Eu sou Carlos Torres, tenho 35 anos, sou engenheiro eletricista com ênfase em sistemas de potência. Fiz engenharia elétrica pela UERJ e depois mestrado em análise e modelagens de sistemas de energia pela Federal Fluminense. Eu comecei a trabalhar como técnico, foi até uma trajetória interessante, né? Eu comecei a trabalhar como técnico e aí foi o momento que eu comecei a ganhar algum dinheiro na vida e com esse dinheiro eu comecei a pagar um pré-vestibular. Fiz o pré-vestibular e entrei para a faculdade de engenharia. Em 2019, eu ingressei como trainee no ONS, em novembro de 2019. Fiquei aqui durante um ano. E em novembro de 2020, saí daqui do ONS, porque, enfim, trainee, um contrato temporário. Fui trabalhar numa transmissora. Trabalhei durante aproximadamente 10 meses nessa transmissora, retornando para o ONS em setembro de 21. Então, trabalhei primeiramente como trainee as duas vezes que eu passei pelo ONS, né? A primeira e agora que eu estou aqui foi na diretoria de operações. Então, a primeira, nas duas na área de pós-operação, na gerência executiva de análise e apuração da operação. São duas equipes que tem ali dentro, eu trabalhei nas duas. Primeiro eu trabalhei na parte de análise, durante esse ano como trainee, saí e retornei para trabalhar na gerência de apuração da operação. Em setembro de 21 eu voltei para o ONS. Em novembro, a casa ia fazer um evento, Dia da Consciência Negra, convidaram algumas pessoas para escrever uma fala de uns 5 minutinhos ali para, enfim, discutir, apresentar um pouco o tema. Na verdade, entendo que a gente salientou um ponto que, de alguma maneira, já era visto pela casa, assim, de alguma forma. Talvez de uma maneira um pouco mais modesta, mas já tinha um olhar sobre isso. Na época, o nosso diretor-geral foi muito sensibilizado assim, por essas falas dessas pessoas e por outras conversas, e ele mesmo sugeriu abrir um espaço para que nós começássemos a sugerir para ele movimentos de curto, médio e longo prazo, com um olhar de diversidade racial para a organização. Então a gente se reuniu num comitê, começamos a realmente discutir algumas iniciativas que pudessem ser interessantes, e dentre essas iniciativas a gente apontou a possibilidade de criação de um grupo de afinidade, porque esse grupo de afinidade serviria para criar um ambiente de mais acolhimento para pessoas de grupos minorizados. Então você tem muito a questão da identificação e, consequentemente, a possibilidade de retenção de pessoas, né? Um dos movimentos que a gente fez foi a criação do grupo de afinidade, para construir um espaço de mais acolhimento para essas pessoas e, ao mesmo tempo, também apoiar na promoção de iniciativas para que a gente resolvesse os principais gargalos existentes. E aí, quando a gente olha para o ONS ou para qualquer empresa de engenharia, por exemplo, você ainda tem quadros majoritariamente masculinos e, em sua maioria, de pessoas brancas, muito num contexto de histórico, né? Histórico, formação. Historicamente falando, o acesso a ensino de qualidade, ele realmente tinha uma cara ali, um padrão, né, por assim dizer. Então, de fato, a gente está, aos poucos, se movimentando para equilibrar mais alguns desequilíbrios históricos, né, por assim dizer. E aí o Garra ele surgiu muito nesse lugar de gerar um ambiente saudável, um ambiente de acolhimento, um ambiente de segurança para as pessoas, mas ao mesmo tempo também estimular e apoiar a organização como um todo nessa frente de diversidade, muito com o olhar de raça especificamente. Falando do Garra, né, reuniões, a gente tenta fazer elas mensais, às vezes, enfim, cada 45 dias ou 2 meses, dependendo da ocasião de desafios associados. Então a gente sabe que a gente tem um espaço de diálogo, espaço de acolhimento, realmente identificação, assim, de olhar e entender que outras pessoas sabem dos desafios, sabem das virtudes, conhecem um pouco de quem nós somos na prática, para além de todo estereótipo que existe. A gente vai ter um evento interno aqui no ANS, né, Dia da Consciência Negra, e aí já é o 4º ano que a gente vai ter esse evento, então a gente traz palestrantes externos, o que na prática também significa o quê? Contratação e investimento. Só que hoje eu sei que eu não vou passar por nenhum tipo de desconforto por uma característica específica que eu tenho, porque eu sei que a casa está olhando para isso, eu sei que existe um cuidado, existe um curso interno para antirracismo. Então, assim, para as pessoas entenderem alguns conceitos, porque socialmente a gente tem muito aquele espaço mas eu não sei, eu nunca li, eu nunca tive acesso, eu nunca... E aí, quer dizer, você chega, por exemplo, num espaço como o ONS, onde as pessoas não podem argumentar isso.
Então você sabe que você não vai passar por nenhuma situação de desconforto. A gente tem camadas, né? Camadas de construção para que a gente pegue uma coisa que a gente entende que é um problema social e consiga transformar aquilo numa política e colocar o que a gente costuma dizer aqui no DNA da empresa. Trabalhar como técnico foi até uma trajetória interessante, né? Eu comecei a trabalhar como técnico e aí foi o momento que eu comecei a ganhar algum dinheiro na vida e com esse dinheiro eu comecei a pagar um pré-vestibular. Fiz o pré-vestibular e entrei para a faculdade de engenharia. Então, durante esse período, uma parte desse tempo, eu concomitantemente trabalhava como técnico, fazia faculdade de engenharia e depois, enfim, foquei só nos estudos, dava aula particular, dei aula particular um tempão também. Durante esse período de faculdade, eu comecei a trabalhar com telecomunicações. Então, no meu quarto período de faculdade, eu comecei a fazer um estágio em telecomunicações. Trabalhei 6 anos na área de telecomunicações. Depois, praticamente mudei de carreira. Fiz uma migração para o setor elétrico, que era a minha área de formação, de fato. Então, 2019... Por que a escolha da engenharia? Quando você foi fazer para vestibular, como a engenharia surgiu na sua vida? Como é que a engenharia surgiu na minha vida, né? Eu sempre tive muita facilidade com número. Matemática, principalmente, física, sempre foram matérias que eu me dei muito bem na escola. Sempre tive muita facilidade, inclusive era o que eu menos estudava. Era o que eu mais gostava e o que eu menos precisava estudar na prática. E aí no ensino médio eu acabei ingressando no técnico eletrônica e a escolha por eletrônica ela teve muito de acaso, assim. E é muito curioso isso porque eu não sabia, e até uma história bacana, eu não sabia disso, mas a minha mãe quando era mais jovem ela queria fazer técnico eletrônica. Mas, enfim, outra época, outro momento de vida, tinha questões, enfim, principalmente de uma mulher estudando e tudo mais. E aí enfrentou alguns desafios familiares e ela não pôde cursar eletrônica. Quando ela era jovem, eu não sabia, nunca soube dessa história, não fui influenciado por ela e acabei entrando e começando a trabalhar com... Porque o nosso objetivo, de fato, é expandir, abrir um pouco as portas do NS, sair só desse espaço de transformação interna, começar a realmente fazer movimentos maiores dentro do setor, porque quando a gente fala de setor elétrico e das partículas, desafios que o ONS vive, a gente também sabe que esses desafios não são só nossos, né? Às vezes a mesma história é contada de maneiras um pouco diferentes quando você vai para um espaço para outro, mas no final das contas as histórias são muito parecidas. Então nosso objetivo é que de alguma maneira a gente consiga construir realmente, criar laços e construir realmente um movimento mais estruturado e mais unificado assim, com o passar do tempo. E aí quando eu faço um balanço assim, do Garra, né, até hoje, desde o movimento, a iniciativa de começar a conversar em bastidores, o que poderia ser feito, até chegar à proposta de um grupo de afinidade como uma das ações, a grande verdade é que num primeiro momento a gente identificou problemas, né, que são problemas que a gente basicamente vive na sociedade como um todo e se refletem um pouco em diferentes espaços, estudo, trabalho, enfim, família eventualmente. Mas a gente não sabia exatamente até que ponto a gente conseguiria ir, né? Basicamente uma porta foi aberta, mas até onde essa porta leva? E a gente foi descobrindo um pouco no processo que, para nossa alegria, a empresa, o ONS, estava realmente verdadeiramente engajada e disposto a abrir e dar espaço para que nós construíssemos esse caminho juntos, assim. Então não era um caminho que era pré-estabelecido no primeiro momento, né? Do tipo, vocês vão criar um grupo de afinidade, o alcance do grupo de afinidade é esse e acabou. Ou então vocês vão, sei lá, sugerir uma determinada política ou fazer um determinado estudo, vão gerar um insumo para uma área e acabou. Então todo dia a gente vem, de fato, conversando e construindo, né, de alguma forma criando esse caminho, e não só com Garra, né, com os outros grupos de afinidade também, os outros grupos de afinidade do ONS também. Então a gente tem trabalhos individuais, mas a gente também atua de forma de comitê, então tem reuniões periódicas com os líderes de todos esses grupos, para que de fato a gente vá pavimentando, né. Quando eu faço um balanço realmente desde o começo, acho que conquistamos coisas muito importantes, abrimos espaços muito relevantes. Então, hoje a gente, como eu comentei, né, a gente já consegue, por exemplo, estruturar realmente uma agenda, eventos, consegue fazer movimentos, ajudar no letramento da casa, oferecer capacitações. Uma outra capacitação que eu acabei não comentando, que é muito relevante para esse processo, é o ALMA, né? A gente fez um
um outro programa de desenvolvimento de carreira junto com um grupo de afinidade de mulheres à beça. Então foi um desenvolvimento coordenado aí dos dois grupos, Garra e Mulheres à Beça, que é um programa eu não diria que é de aceleração de carreira, né? Mas é para desenvolvimento profissional. Então basicamente a gente buscou alguns mentores, que são gerentes da casa, contratamos uma consultoria externa e alguns mentores e abrimos um processo de inscrição basicamente para mulheres e afrodescendentes. E quando a gente pensa em futuro, basicamente continuar esse movimento, conquistar cada vez mais espaços, ter metas cada vez mais específicas, ter realmente um espaço, uma coordenação e movimentos internos cada vez mais direcionados para essa evolução e também abrir um pouco e ultrapassar essas barreiras do ONS e começar a fazer movimentos maiores dentro do setor elétrico, porque é um setor que a gente entende que ainda é muito carente de ações articuladas e objetivas com foco em temática racial, né? Então, a gente escuta, a gente entende muitas empresas, elas têm objetivos específicos, mas são sempre iniciativas muito isoladas para tratar um problema que na verdade é coletivo. Então a gente tenta de alguma maneira, um dos principais objetivos nossos para os próximos anos, poder abrir um pouco esse espaço, aumentar essa área de discussão, aumentar os espaços de discussão e conseguir fazer movimentos mais articulados também.